Pedro, aliás, 1 Pedro capítulo 4, não podia ser diferente com um tema desse, né? Pensando sobre o domingo da igreja perseguida. O irmão Ulisses apresentou a missão, mostrando que fora do nosso país, nós vivemos num país que é livre, temos tranquilidade em servir ao Senhor, temos total facilidade, acesso a materiais onde nós podemos conhecer do Senhor, a Bíblia, estudos, pregações. Você pode entrar no YouTube e encontrar diversos pregadores, não é? E deve filtrar isso, mas há muita coisa boa sendo espalhada acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus, de forma livre. E nós temos esse grande privilégio. Porém, isso não é realidade no mundo. E como nós vimos no mapa, uma boa parte do mundo hoje encontra portas não abertas, mas portas fechadas para o Evangelho. Portas que devem ser muitas vezes realmente invadidas, né? Como você viu na história, Bíblia sendo contrabandeada, né? Por causa do amor, por causa da convicção de que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós sabemos, irmãos, que quando o homem, né, seja a autoridade que for, se põe acima de Deus, nós não devemos submissão nenhuma ao homem. Mais importa servir aquele que tem o poder para lançar nossas almas no inferno, do que temer ou servir aqueles que só podem atacar, flagelar, né, a nossa carne. Então, eu entendo esse desafio para a igreja esta manhã, e devemos entender, você deve entender, que você deve participar, né, nessa parte, já que nós não sofremos com perseguição assim tão dura, mas com certeza há perseguições mais leves, não é, quanto à sua fé, mas devemos orar, devemos estar engajados em auxiliar aquele que está para morrer, né? Como Apocalipse diz, fortalecer aquele que está prestes a enfrentar a morte por causa de Cristo. E muitos lá fora estão neste momento, né? Hoje nós não sabemos quantos estão sendo, né, ameaçados ou sendo colocados na parede para negar a Cristo e tendo que assumir a Cristo e deixarem este mundo. Então, é claro que isso é uma bênção, nós sabemos biblicamente que morrer para o crente é um privilégio, é melhor estar com Ele, né? Porém, se todavia podemos estar vivo e fazer algo de útil, também vai ser uma bênção, é o que Paulo fala em Filipenses. Mas, irmãos, a verdade é que para nós a perseguição é um conceito tão distante, nós vemos, nós podemos, né, até ter uma ideia do que pode ser esse sofrimento, mas não sabemos, nunca passamos por isso, nunca fomos coibidos ou proibidos da nossa fé, acerca do que nós cremos. Então, é interessante que hoje, no nosso lado, né, aqui no nosso dia, vamos pensar só no Brasil, a igreja ela não pensa em perseguição, ela não pensa em, muitas vezes, crentes não querem saber de pregação e muito menos, né, de perseguição. Também crentes não pensam em petição ou em oração, não estão preocupados com esses 3 P's, né, petição, pregação e perseguição. Isso é algo que nós queremos deixar escondido, de lado, ignorar. Mas ao olhar para Atos, você vai ver que isso era a realidade da igreja. E eu creio em muitas desses países, dessas nações onde os crentes são perseguidos, é a realidade deles. Eles estão pedindo, orando, intercedendo, buscando a Deus, estão necessitados da pregação, querem ouvir a palavra de Deus e estão sofrendo perseguição. Hoje, no nosso contexto, aqui no nosso país, no nosso lado, a igreja se preocupa com 3 coisas, não esses 3 P's, mas outros 3. A igreja quer poder, a igreja quer prazer e a igreja quer prosperidade. Perseguição, pregação e petição, não, para que gastar a vida em oração? Para que, né, sofrer perseguição? Para que pregação? Né? Pregação, basta abrir minha Bíblia e ler, acabou. Mas essa não é a realidade bíblica ou a realidade espiritual, a realidade que nós encontramos na palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela é movida por petição, pregação e perseguição. Se você olhar os índices de crescimento da igreja e comparar com os nossos aqui e aonde as igrejas estão sendo perseguidas, a igreja está sendo perseguida, você vai ver que a igreja cresce muito mais e com muito mais velocidade aonde existe perseguição, porque lá eles sabem que o pouco tempo que eles têm que usar da melhor forma. E aqui, o muito tempo e a muita liberdade que nós temos, nos fazem, né, desviar o foco
e nós queremos então investir em ganhar poder, em ganhar, ter prazer, né? Lazer, diversão, e pensamos em prosperidade. O que importa para nós é conquistar, né? Deixar uma herança, deixar algo para nossos filhos, e o Evangelho, a pregação do Evangelho se arrasta. Não quero orar, não quero ouvir pregação, não quero estar realmente sendo perseguido pela minha fé. Se eu puder omitir que eu sou um salvo, eu vou fazê-lo, porque eu não quero ter problemas, ou na minha vizinhança, ou no meu meio de trabalho, ou na escola, eu quero esconder. Mas a realidade é que aonde essas pessoas têm sido perseguidas, eles não se envergonham do nome de Cristo. E porque não se envergonham do nome de Cristo, muitos estão morrendo. Muitos têm perdido seus filhos, muitos têm perdido seus maridos, né? Mulheres que perdem seus maridos, que estão na frente da batalha, pastores, missionários, mulheres que estão engajadas na obra morrem, como você viu aquela cantora torturada, ameaçada porque estava louvando a Cristo, foi proibida. E hoje, irmãos, nós temos uma liberdade tamanha, porém nossa preocupação é prazer, poder e prosperidade. Nós temos que tirar isso de nós, a igreja verdadeira. E como eu disse, se você olhar para Atos, o livro de Atos, você vai ver que a igreja cresce, que a igreja está engajada em servir e pregar o Evangelho, porque ela está gastando tempo em petição, eles têm ouvido, eles buscam a pregação. Lembra em Atos, quando os discípulos falaram, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. A palavra e a oração vão ser as duas pernas mais fortes que nós vamos ter. E eles escolhem os diáconos para se preocupar com servir as mesas. E eles estavam se preparando para o quê? Para alimentar aquele povo. E você vê Pedro pregando, você vê Paulo mais tarde à frente na obra missionária pregando, mas eram homens que estavam dedicados. Você vai ver igrejas crescendo, crentes que aparecem ardendo em fé por causa dessa qualificação. Estavam pedindo, estavam buscando conhecimento, e o resultado vai ser que o mundo vai perseguir. Quando nós nos levantamos para falar de Cristo, para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o que conduz esse universo, irmãos, o mundo é um sistema organizado contra Deus, contra aquele que prega a palavra de Deus. São anticristos, eles não amam a Cristo. O próprio Cristo diz isso para nós em João, que se me perseguiram a mim, fique tranquilo, né? Vocês vão ser perseguidos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Portanto, quando nós realmente usamos da nossa liberdade para fazer o nome de Cristo apresentado, enaltecido, honrado, você vai sofrer com perseguição. E 1 Pedro capítulo 4, nós temos um trecho onde Pedro, ele mostra quais realmente são os motivos, ou qual o motivo verdadeiro pelo qual vale a pena sofrer. E eu quero ler com os irmãos capítulo 4 de 1 Pedro 12 até o verso 19, 12 a 19. Versos 12 a 19 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se não é com dificuldade que o justo, e se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então Pedro, ele está incentivando a igreja, ele está motivando essa igreja que nós vimos durante a série que o pastor Rodrigo pregou, estava sofrendo terrivelmente com a perseguição. Lembra? Muitos estavam sendo
presos, lançados a feras, lançados a animais com muita fome, tendo suas peles, né, misturadas, pele de animais como de carneiro, sendo costurados no seu corpo e lançados ali para os leões virem e caçarem. Eram queimados, eram usados como tochas para iluminar a cidade. Então Pedro está escrevendo, olha, é um tempo difícil, é um tempo duro, mas não se envergonhe desse sofrimento. E eu creio que o objetivo da missão não é fazer com que a igreja aqui, nós, brasileiros que não sofremos perseguição, venhamos ficar com dó, com pena, coitadinhos, temos que fazer alguma coisa para livrá-los do sofrimento. Não é essa a ideia, irmãos. Você vai falar, mas como assim, pastor? Irmãos, a perseguição vem porque Deus é quem está no controle. Deus usa a perseguição para fazer a igreja florir. E nós falamos, mas como assim? Irmãos, a diferença, o impacto, quando alguém morre pela sua fé, é tão poderoso que você não imagina os frutos. Você não pode imaginar como Deus usa. Você pode olhar para homens como Paulo, como Pedro, homens que foram mortos pela sua fé. E até hoje o exemplo deles nos fazem influência, nos influenciam em nossas decisões. Esses cristãos estão passando por um caminho que lhes é determinado. Deus tem colocado eles para sofrer. Um dia pode ser que Deus nos coloque para sofrer também, para realmente mostrar ou provar se somos dele ou não, se a nossa fé é só verbal, nominal, ou ela é de fato, na mente e no coração, prontos a tomar a nossa cruz, né? Prontos a se entregar por ele. Será realmente que esse dia vai chegar? Pode ser que sim, mas por enquanto não. Mas tudo isso que nós temos visto, ouvido e falado, não é para deixar você com pena da igreja, mas pelo contrário, é para que você tenha realmente prazer em saber que você tem irmãos que, mesmo que você não conheça, estão prontos para dar a vida por aquele que os amou, amou-os até o fim, por aquele que é o maior de todos, estão prontos para dar a vida a Cristo, por causa de Cristo. E eu creio que nós não precisamos ficar com penas, como Pedro diz, não é vergonha nenhuma sofrer por Cristo, não é vergonha nenhuma morrer por Cristo. Lembra Paulo como ele considerava morrer por Cristo? Um grande privilégio, muito melhor, né? E Paulo mesmo diz em Filipenses que para nós foi dado o privilégio não só de crer em Cristo, mas de padecer pelo nome dele. São ideias que nós não compreendemos muito bem. Será que nós sofremos por Cristo? A verdade é que nós somos sensíveis. Nós sofremos por muitas coisas, mas eu duvido. Raramente estamos sofrendo por causa da nossa fé em Cristo. Estamos sofrendo porque nós queremos mais dinheiro, nós queremos poder, nós queremos prosperidade, nós queremos uma saúde, nós queremos um governo melhor. Nós sofremos, nós ficamos indignados. Mas sofrer por causa do Evangelho é raro. É raro. Alguém que se levanta para pregar e está pronto para sofrer por causa daquela pregação, de pregar o nome de Cristo. É raro, irmãos. Mas nesses países, nesses locais onde nós vimos, pessoas estão sendo mortas porque estão se levantando para falar. E isso não é para nos deixar com pena deles, mas com grande, vamos dizer assim, com grande orgulho é pecado. Nós temos visto isso. Mas com grande alegria em saber que tem condições, há possibilidade de também termos a mesma postura, de ficar firmes para sofrer e, se necessitar, morrer por Cristo, morrer pela nossa fé. Pedro nos dá aqui, irmãos, a melhor maneira de sofrer. Você pode sofrer como ladrão, isso não vai ser bom, ok? Você pode sofrer como alguém que se intromete nos problemas alheios, né? Você quer tomar conta da vida de outro, você vai sofrer. Você já sofreu, talvez por causa disso, se intrometer na vida de alguém? Vai sofrer. Briga de marido e mulher? E quantas vezes você já foi querer meter a colher e não voltou com, né, a colher de pau no lombo, né? Aquele coisa de amassar pão. Hoje ninguém usa mais aquele, eu não sei nem o nome daquilo. Aquele rolo, Mulher, você vai falar mal do marido dela, ela vem correndo atrás de você com aquele negócio, né? Você acha que está ajudando, mas no fim você está atrapalhando. Você sofre porque se intromete no problema do outro. Esses não são motivos originais, né? Você vai sofrer, vai merecer sofrer se você se intrometer em uma dessas situações. Mas Pedro, ele reforça que não sofra nenhum de nós como malfeitor, como alguém que se intromete nos negócios de outrem, mas sofrer como cristão. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Irmãos,
todos nós aqui, eu creio a maioria, já é salvo em Jesus Cristo. Talvez você, durante a sua caminhada, a sua jornada, ainda você não encontrou nenhuma perseguição, alguém para te espezinhar por causa da sua fé. Mas se chegar esse dia, vale a pena sofrer como cristão. Não jogue a toalha, não queira desistir. Olhe para esses exemplos, para esses irmãos que têm dado as suas vidas, seus filhos, né? O melhor da sua vida está sendo entregue por causa de Cristo. Siga o exemplo. Esteja pronto para sofrer, porque vale a pena. Como Paulo diz, é o melhor negócio sofrer por Cristo. Somos chamados não só para crer nele, mas somos chamados para padecer pelo nome dele. E Pedro, ele coloca no verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E eu quero deixar uma palavra para você, se você está aqui hoje e ainda não creu em Cristo. Sofrer por Cristo é um privilégio, mas sofrer sem Cristo é desgraça eterna, é sofrimento eterno. Você vai sofrer nessa vida talvez, mas ao passar dessa vida para outra, você não vai ter alívio nenhum do seu sofrimento. Você vai sofrer eternamente. O juízo vai ser estabelecido para sempre em sua vida, porque você não está em Cristo. Cristo morreu no madeiro. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida em abundância. Vida não só nesta realidade hoje, mas após a morte. Se através da perseguição ou através de uma morte natural, uma morte tranquila, estando em Cristo, desfrutar da vida eterna. Mas se não estivermos em Cristo, se você ainda não creu, o juízo vai chegar para você. E é onde você vai estar. E qual vai ser o seu destino? Qual vai ser a sua realidade lá? Então, se você não creu, creia. Não fique olhando para o sofrimento da igreja. Talvez você não creia e não quer nada com isso e acha que não vai chegar para você. Começa pela casa de Deus, mas vai também para aqueles que não são da casa de Deus. O juízo vai ser estabelecido sobre todos os homens, salvos e não salvos. Porém, a diferença é, o sofrimento da igreja se basta para essa realidade. É somente sofrimento físico. Na eternidade é alegria eterna ao lado do Mestre, ao lado do Criador. Porque o homem só pode atacar a nossa carne. Mas aquele que nós cremos, aquele que nós amamos, ele sustenta a nossa alma. E é Ele que nós devemos servir. Se você não serve Ele ainda hoje, creia em Jesus Cristo, entregue-se a Ele, esteja pronto para sofrer por Ele. Mas o primeiro passo é crer nele. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o meu convite a você esta manhã é: saia daqui salvo, confiado em Jesus Cristo, dependente nele quanto à sua salvação futura, a sua eternidade. Muitos já têm tomado esse passo, muitos estão aqui prontos para padecer pelo nome de Cristo. Alguns talvez nunca pensaram sobre isso, mas a realidade é que com o amadurecimento vem a responsabilidade. Você deve sim pesar a sua fé. Estou pronto para morrer por Cristo, para sofrer por Cristo, para seguir as pisadas desses irmãos? Se não, repense a sua fé. Se você tem dito com a boca cheia que é um cristão, esteja pronto para sofrer como cristão. Não estranhe o fogo, não estranhe a perseguição, ela vai chegar. Começa pela casa de Deus, mas se você não creu em Cristo, saiba disso, ela vai chegar em você também. E para você se preparar para esse dia, o dia do juízo, somente através do Filho de Deus, aquele que nos amou até o fim. Ele te amou até o fim. Se submeta a Ele, creia nele. Se tem alguém hoje, nesta manhã, que ainda não creu, o meu convite, o meu apelo é: creia. E para a igreja, nós devemos estar sempre lembrando, irmãos, que essa é uma realidade. Diariamente, cristãos são entregues, são perseguidos, são entregues para morrer por causa da sua fé. Qual a nossa posição? Nós devemos orar, nós, se podemos, devemos contribuir. Foi enfatizada a questão hoje à noite. Queremos levantar uma oferta para auxiliar, não para remover o sofrimento deles, mas para dar forças, para dar oxigênio, para que eles continuem firmes em meio ao sofrimento. Porque se eles saírem de lá, como aqueles que ainda não creram vão ouvir o Evangelho, vão ver a fé em ação? Não vai ser possível. Então é nosso papel fortalecer esses que estão para morrer, fortalecer a alma deles e, nas condições que nós temos, auxiliar, encorajar, confortar. Devemos orar por eles e, assim que podemos, contribuir também. Vamos orar, encerrando essa parte do nosso culto.